E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace. Seja bem-vindo a esse treinamento. E aqui eu quero falar contigo sobre o acelerador de vendas online, como acelerar os seus resultados em vendas e crescer a sua empresa nos próximos meses. Eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui eu quero te apresentar um plano que vai te ajudar a sair da estagnação e a acelerar os seus resultados em vendas de uma forma mais prática, mais organizada e que vai te ajudar a ter resultados mais rápidos. Então, o acelerador de vendas online, ele é esse meio de alcançar esses resultados e é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero te dar toda essa visão geral para que você possa implementar isso na sua empresa, tá bom? Então vamos lá, sem demora, já direto ao ponto. Quero trabalhar alguns pontos com você e alinhar algumas expectativas sobre alguns desafios, as metas e como você pode alcançar os resultados para a sua própria empresa e como isso pode fazer sentido para você, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é falar um pouco sobre a meta que toda empresa tem. Toda empresa ela olha para suas para a sua organização, sua criação, para os seus dados, aquilo que ela tem produzido, para gerar resultados. Então, uma empresa ela não é necessariamente, ela não é criada para ter, ela não é criada para ser um órgão de filantropia, mas o objetivo é vender, é ter resultado. Então, geralmente, quando a gente fala sobre a empresa, a gente está falando sobre a meta ser o crescimento. Toda empresa quer crescer, quer se desenvolver, quer ter resultados em vários aspectos. Por exemplo, ter mais clientes, ou ter mais receita, ou mais lucro. Tudo isso, apesar de em alguma forma se relacionar, são objetivos diferentes, são objetivos de crescimento diferentes. Uma empresa que está começando, por exemplo, ela pode focar em gerar mais clientes, em ter mais pessoas para ser atendido, para vender o produto, ou uma empresa pode focar em outro momento em gerar mais receita, gerar mais vendas daquele produto ou para aqueles clientes que ela gerou. E uma terceira meta seria o mais lucro, gerar mais lucro. Porque não necessariamente ter mais vendas significa ter mais lucro. Não necessariamente ter mais clientes significa ter mais lucro. Mas quando você consegue trabalhar todos esses elementos de uma forma estratégica, você consegue gerar mais lucro. Então toda empresa ela tem essa meta de crescimento. Eu não sei qual é a meta da sua empresa, eu não sei em que momento da sua empresa você está, mas eu tenho certeza que uma dessas coisas passa pela sua mente, que você quer ou mais cliente, ou mais receita, ou mais lucro. Mas a gente precisa encarar os grandes desafios que aparecem quando se trata de alcançar essas metas, porque colocar no papel não necessariamente significa alcançar cada um desses resultados. E geralmente o grande desafio ou os grandes desafios que se enfrenta para alcançar essas metas pelo menos na minha experiência, trabalhando com várias empresas, em vários mercados diferentes, o principal talvez seja a concorrência alta. Então, muitas empresas sofrem porque o seu mercado é muito concorrido e elas acabam se tornando subserviente dos seus concorrentes. Elas dependem ou elas se sentem estagnadas por causa da concorrência. E esse é um desafio cada vez mais comum, porque quanto mais pessoas entram no mercado, novas empresas surgem, novos concorrentes surgem, se você não tiver uma estratégia que seja mais clara, mais objetiva, você acaba sucumbindo à força da concorrência, principalmente se ela for maior que você. Mas todos esses desafios, eles não precisam ser barreiras definitivas, pelo contrário, elas podem ser superadas, são desafios, elas são obstáculos que você pode superar. E claro, o principal deles, como eu falei, é a concorrência. O segundo grande desafio que muitas empresas enfrentam é a falta de audiência qualificada. Então, se você prestar atenção no seu processo de vendas, você precisa de pessoas para ver a sua oferta. E aí que muitas pessoas focam nas redes sociais, em ter ali um Instagram bem organizado, de gerar lista de e-mail, lista de o contato no WhatsApp, ou aonde quer que você construa essa audiência, essas pessoas.
Mas se você quer alcançar resultados realmente significativos de crescimento, você vai precisar ter uma audiência qualificada. Não é um número de pessoas que vai te fazer ter mais resultado, mas as pessoas certas, que é, no caso, essa audiência. Como você atrai pessoas mais qualificadas para receberem a sua oferta e se tornarem clientes de fato. O terceiro desafio é a falta de previsibilidade. Então, se você não consegue prever ou ter uma consistência nos seus resultados, você acaba se tornando refém do acaso. Então, uma empresa que quer crescer, ela não pode se tornar refém do acaso. Isso não significa que os seus resultados vão ser sempre exponenciais. Todo crescimento ele tem variações, mas o ponto é que se você tem previsibilidade, você consegue fazer projeções de crescimento, você consegue saber quantas vendas você precisa para alcançar uma meta estipulada, quanto de receita você pode esperar dos clientes atuais que você possui, quanto você pode gerar de lucro para sua empresa e assim por diante. Então, ter previsibilidade é um grande desafio para empresas, principalmente se você não olhar de forma mais estratégica para aquilo que você está fazendo, você acaba passando despercebido por isso e acaba se tornando refém do acaso. E é interessante, eu conversando já com muitas empresas com quem eu já trabalhei, toda vez, mesmo empresas mais antigas, elas acabam não tendo uma projeção previsível de resultados porque elas não têm processos previsíveis. Elas não têm processos estabelecidos ali na sua estrutura, no seu marketing, na sua estrutura de vendas. Então elas acabam sim se tornando reféns do acaso, mesmo estando no mercado há muito tempo. Elas acabam, por algum motivo, sobrevivendo à sorte, por assim dizer. Mas chega um momento que elas percebem que elas alcançaram um platô, que se elas não conseguirem sair daquela dependência de ou indicação, ou talvez entender que só porque a sua marca é antiga, ela acaba já sendo conhecida. Se elas não dependerem, se elas pararem de depender dessas coisas, o negócio delas acaba. Então elas precisam alcançar mais pessoas, mais audiência, novos mercados e ter um sistema de conversão previsível. Ou seja, se eu mandar 100 pessoas para ver essa oferta, eu saber que de 100 pessoas, 20 pessoas vão comprar aquela oferta. Isso é previsibilidade. Então você começa a trabalhar com números. Mas isso é um grande desafio para muitas empresas. E o quarto desafio que eu percebo é o relacionado ao que eu chamo de barulho digital. Como a internet está aí, muitas estratégias de venda aparecem, muitos gurus, muitas pessoas prometendo grandes resultados, acaba se tornando uma confusão de estratégias, uma confusão de o que fazer, como fazer, o que escolher, que estratégia seguir. E esse barulho acaba estagnando muitos empresários, acaba estagnando a equipe dessas empresas, de trabalhar com mais consistência, de trabalhar de uma forma mais estratégica, porque elas não sabem exatamente o que fazer. E um segundo aspecto do barulho digital é apenas ter uma mensagem que se perde no meio da confusão do mundo digital. A sua oferta ela não tem resposta, as suas ações de marketing não têm peso, porque elas acabam se perdendo dentro do grande barulho que é a internet. Então se você não conseguir vencer esse barulho, você vai acabar sofrendo de outros problemas. Você não vai conseguir vencer sua concorrência, você não vai conseguir ter uma audiência qualificada e você não vai ter previsibilidade. Então tudo isso é causado pelo barulho digital. Então você, se quiser crescer realmente, ter a sua meta para sua empresa esse ano, para que ela seja alcançada, você precisa vencer esses desafios. Mas entendendo, então, que você reconheceu algum desses desafios, você pode estar enfrentando 1, 2 ou os 4, e você quer superar isso, e percebendo e tendo a referência de muitos empresários, muitos donos de negócio, que eles reconhecem que tem esse desafio, e eles, no impulso de querer resolver, eles acabam cometendo erros. Alguns erros que pelo menos eu acabei listando aqui alguns que são os erros mais comuns cometidos e que te impedem de ter os resultados que você
gostaria de ter, que te impedem de ter uma consistência de vendas melhor, que podem ter um resultado mais rápido ou que pode crescer a sua empresa. E esses 5 erros que eu listei, o primeiro deles é apenas ser só mais um no meio da multidão. Quando você é só mais um, quando o seu produto é só mais um, a sua oferta é só mais um no meio do mercado, não tem como você vencer a concorrência. Aí aquele que tem mais dinheiro para investir, geralmente ele vai se sobressair. Não porque ele seja o melhor, não porque ele seja o maior, mas simplesmente porque ele conseguiu investir mais ali. Mas você não precisa necessariamente apenas ganhar com o dinheiro. Se você conseguir ser estratégico, você consegue suplantar qualquer oferta, qualquer produto em qualquer mercado. Então, o grande erro, se você ser só mais um na grande multidão, no meio da multidão, você acaba não tendo os resultados. Então, você precisa olhar para a sua oferta, para o seu produto e encontrar neles elementos que façam ele se destacar. E eu vou apresentar para você mais à frente. Fica comigo para que a gente possa apresentar a solução para você, para que você possa conhecer como você pode ter uma oferta, um produto, um serviço bem estruturado que vai te tirar do meio da multidão e vai te colocar numa posição de destaque. Então, o grande erro, o erro número 1 e mais comum que eu vejo é ser só mais um no meio da multidão. Você não quer ser só mais um. O segundo erro é ter uma mensagem genérica. Para mim, talvez esse seja o principal erro. Ele seja o mais gritante, porque ele é mais sutil. Mas quando você está de um lado, onde você consegue ver, analisar o marketing de alguém de uma forma mais específica, você percebe que esse se torna um grande problema. Mas isso é o que acaba passando mais batido pela maioria das empresas. E o que significa ter uma mensagem genérica? É falar o que todo mundo fala, da mesma forma que todo mundo fala. Se apresentar da mesma maneira que todo mundo. Então, se eu já fiz esse experimento antes, de pesquisar um mercado em um mercado específico, um produto. E eu comparei alguns concorrentes, 5 concorrentes. E eu vi oferta, eu vi promessas, benefícios, imagens, a forma de apresentar o produto, e eu fiz uma comparação. Todos eles eram basicamente a mesma coisa. Aí você pode pensar assim, se eu sou um cliente que vou comprar esse produto específico, o que vai me fazer comprar um ou outro? Preço. O mais barato, já que todos são iguais, eu vou escolher o preço. O mais barato é o que eu vou escolher. E se você quiser continuar brigando na luta de preços, isso vale para o erro número 1 também, ser só mais um no meio da multidão. Se você quiser ser vítima apenas de desconto, eu só consigo vender se eu oferecer tal desconto. Eu só consigo fazer tal coisa se eu focar em ser o mais barato. Se você tiver ou ser só mais um no meio da multidão e ter uma mensagem genérica, é isso aí que você vai ficar preso. Você vai ficar refém desse de desconto, da concorrência e de não comunicar necessariamente o que as pessoas gostariam de ouvir. E o ponto da mensagem genérica é tão importante, esse é um erro tão grande, que você acaba atraindo pessoas desqualificadas, pessoas que não são o seu perfil de cliente ideal. E o que faz você ter realmente a oferta certa, apresentado para a pessoa certa, é a sua mensagem. Quando você apresenta a mensagem certa, você consegue se destacar, você consegue persuadir melhor, mas também a gente vai falar como resolver isso. O terceiro erro, que é um erro muito comum, é usar a estratégia errada para vender. Nem toda a estratégia serve para vender o seu produto ou o seu serviço. Então, dependendo do preço, dependendo de como ele é entregue, dependendo de como ele vai ser apresentado, existe uma estratégia específica, existe uma ação específica para vender. Mas o problema é que muitos empresários eles tendem a cometer esse erro, usar a estratégia errada para tentar vender o seu produto. O quarto erro,
muito comum também é a falta de consistência nas ações de vendas. Às vezes você foca em apenas uma ação de venda e acaba esquecendo o que fazer para ter mais resultados. E a questão é que, para ser bem realista, nem toda ação de venda vai surtir efeito, nem toda ação de venda vai ter o resultado que você gostaria de ter. Mas a questão é, se isso acontecer, o que fazer? E isso aqui eu encaixo o quinto erro mais comum. É o não saber o que fazer. É não saber o que fazer quando você é só mais um no meio da multidão. Se você tem uma mensagem genérica, o que fazer, que caminho seguir. Se você está usando a estratégia errada, como saber que estratégia usar. Se falta consistência, o que fazer se uma ação de vendas não der o resultado. Como interpretar os dados, como seguir um caminho mais que possa dar mais resultado, ter mais consistência, como fazer isso de forma repetida, de uma forma estratégica. Então, esses 5 erros, eles podem ser resumidos, os 4 erros primeiros, eles podem ser resumidos no quinto erro, o não saber o que fazer. E isso é o que vai fazer a grande diferença entre crescer a sua empresa ou não crescer. Se você tiver o direcionamento certo, você vai conseguir ter resultados. E resultados mais rápidos e mais consistentes para o crescimento. Então, já tendo essa visão geral do que você talvez esteja enfrentando, que seja o seu cenário, eu não tenho como dizer porque eu não conheço a sua empresa, eu não sei como você executa as suas ações de vendas, como você planeja o seu marketing, os seus resultados, mas isso aqui é uma visão geral do que eu vejo no mercado. Trabalhando já há mais de 7 anos nesse mercado, ajudando empresas a venderem online, eu percebo que esses são os principais desafios dela. E dentro desse cenário, desse contexto, eu percebi que existe uma solução. Existe uma forma correta de lidar com esses problemas, com esses desafios, como evitar esses erros. E o que eu percebi é que existem 4 aceleradores, que eu chamo de 4 aceleradores de vendas, que podem fazer a diferença entre ficar estagnado ou ter resultados mais consistentes e mais rápido para sua empresa. E é sobre isso que eu quero apresentar para você nos próximos minutos. Eu quero falar com você sobre os aceleradores de venda online, para te dar um direcionamento para que você entenda como lidar com esses desafios e como resolver esses erros de uma forma mais objetiva e mais inteligente, e que eu posso dizer até mais simples do que se fala muito por aí. Tá bom? Então tá preparado para ouvir quais são esses 4 aceleradores? Então vamos lá. Vou te apresentar aqui o acelerador número 1. O acelerador número 1 é o que eu chamo de diferenciação. Você precisa ter diferenciação na sua empresa se você quiser não ficar estagnado com ser só mais um no meio da multidão. Ou dependendo, ou sendo refém da concorrência, ou daquilo que eles estão falando, de preço, de desconto. Se você quiser realmente disputar o mercado com aquilo que realmente o seu produto vale, com aquilo que você acredita que deveria cobrar, para que você tenha as margens que você gostaria de ter, com o lucro que você gostaria de ter, você precisa focar na diferenciação. Você precisa ter diferenciais muito mais poderosos para trabalhar. E basicamente, quando a gente fala de diferenciação, a gente precisa entender uma coisa. O que chama a atenção não é o melhor. O que chama a atenção é o diferente. Se você só diz assim, eu sou o melhor, as pessoas não necessariamente compram o que é o melhor. Elas compram o que chama a atenção delas. Aquilo que faz, que é diferente. As pessoas compram isso. Existem 2 coisas que as pessoas procuram quando... o que podem gerar ações de compra. Ou algo que é novo, ou algo que é diferente. Então, se você quer deixar a sua concorrência para trás e quer sair da briga de preço, você precisa focar no acelerador da diferenciação. Ser diferente. Encontrar diferenciais que te destaquem do seu concorrente. E existe um processo para isso. E você pode estar pensando assim, mas, bom, o que é que eu posso
criar de diferenciais na minha empresa? Existem alguns elementos que você pode diferenciar. O seu produto pode ser diferenciado. O seu serviço pode ser diferenciado. A sua marca pode ser diferenciada. Uma pessoa, uma figura pode ser o diferencial da sua empresa. E a gente geralmente trabalha com o seguinte processo com os nossos clientes. A gente primeiro faz uma análise de mercado. Isso você pode fazer também para a sua empresa. A gente analisa o mercado. A gente identifica o tipo de público que é o cliente ideal do nosso cliente. Quem é a pessoa ideal para comprar o produto ou o serviço dele, a comprar aquela oferta. Depois a gente olha na nossa lista de diferenciação alguns tipos de diferenciação que a gente pode fazer. Como a gente pode diferenciar o produto específico, a marca e assim por diante. E depois a gente avalia qual a melhor estratégia que a gente pode executar para gerar diferenciação. Existem algumas estratégias, uma diferente da outra. Eu não vou me aprofundar aqui no processo em si, porque eu acredito que isso é feito de uma forma conhecendo o cenário individual de cada pessoa. Mas quando você encontra a estratégia certa para diferenciar, você estrutura a sua mensagem e você consegue de fato comunicar aquilo que é o diferencial da sua empresa, da sua oferta, do seu produto. E isso faz toda a diferença. Isso acelera o resultado, porque imagine só, se todos os seus concorrentes falam a mesma coisa, apresentam a mesma coisa, você, com uma mensagem diferente, você se torna um produto que se destaca, você acaba aparecendo de uma forma diferente. E quando você comunica isso da forma certa, as pessoas elas tendem a responder. E isso acelera os seus resultados. Por isso que é um primeiro acelerador. Quando você se torna diferente, essa é a primeira coisa que você deveria olhar para a sua empresa. Se você tem um produto diferente, uma oferta diferente, que você possa apresentar. E isso com certeza já vai ter um grande impacto no seu produto. Isso é uma forma de se posicionar no mercado que vai te tirar da briga por preço. Certo? Então, o primeiro acelerador é a diferenciação. Isso significa chamar a atenção das pessoas não porque você é o mais barato. O preço pode sim, isso é importante destacar, que o preço pode ser um diferencial, mas quem quer ter lucro, quer ter uma margem maior de lucro, se ficar disputando só no preço, a margem tem de ser menor. E não é isso que você quer, eu acredito. Mas se você quer chamar a atenção, se livrar do barulho digital, se quiser não ser mais um, você precisa ter diferenciais, certo? Então vamos lá. O segundo diferenciador, o segundo acelerador de vendas online é o que eu chamo de mensagem persuasiva. Se você não quer ter uma mensagem genérica, você precisa focar, primeiro ter o seu diferencial e depois trabalhar isso para estruturar uma mensagem para que ela seja persuasiva. Como você vende o seu diferencial de uma forma convincente, persuasiva, que atraia as pessoas certas. Como você articula o seu discurso para atrair as pessoas. É o que você diz, basicamente. É como você apresenta o seu diferencial de uma forma, no seu discurso, na sua mensagem em si. E quanto melhor for a sua mensagem, você consegue reter a atenção das pessoas e converter o seu cliente ideal, o seu público ideal, em um comprador. Você consegue trabalhar, ter mais respostas de vendas com isso. Esses dois elementos combinados, a diferenciação e a mensagem persuasiva, é o que vai te dar o pontapé inicial. Você pode continuar fazendo a mesma coisa, promovendo o seu produto da mesma maneira. Mas se você conseguir implementar esses dois diferenciais na sua empresa, você já vai perceber que os seus resultados vão acontecer de forma mais rápida e mais consistente. E basicamente, dentro da mensagem persuasiva, a gente trabalha os fundamentos da persuasão. A gente trabalha com copy, com a mensagem, com o discurso persuasivo para atrair as pessoas. E você vai estruturar essa sua mensagem, esse seu discurso persuasivo, e vai usar em todo o seu material de marketing. Você vai usar isso nas suas páginas de venda, você vai usar isso nos seus e-mails, você vai
usar isso nos seus anúncios, nos seus posts de mídia social. Você não vai postar qualquer coisa de qualquer maneira. Você vai ter um processo articulado. Você vai usar isso nos seus vídeos. Quando você fizer lives para promover o seu produto, você vai utilizar a estrutura da sua mensagem, como apresentar o seu diferencial. E tudo isso é impulsionado pela sua mensagem. Ela tem que ter uma estrutura específica, ela tem que ter elementos específicos. E geralmente a gente trabalha em 5 fases para estruturar uma mensagem persuasiva. A gente trabalha o estímulo que a gente chama de estímulo primitivo, que é o estímulo de chamar a atenção. Basicamente é isso. É como você chama a atenção, do seu cliente ideal online. Então, basicamente, o estímulo primitivo é você chamar a atenção dele. O estímulo emocional é como você faz eles engajarem com a sua mensagem, prestarem atenção naquilo que você está dizendo, entender que aquilo faz sentido para eles, como é que você se conecta emocionalmente com o seu cliente ideal. Justificativa lógica. Aqui a gente está falando da sua argumentação. A sua argumentação de vendas é você dar para eles estímulos que facilite a decisão de compra. Porque as pessoas, elas compram por emoção, como alguém já disse, eu não lembro agora de cabeça quem falou isso, mas alguém já disse que as pessoas compram com a emoção e elas justificam com a razão. Então, fazer eles se engajarem emocionalmente com a sua mensagem é fundamental, mas você precisa dar argumentos, justificativas lógicas para eles poderem trabalhar. E ganchos também, a gente trabalha ganchos, são as abordagens. Como é que você vai abordar o seu produto, o seu serviço? Como é que você vai criar abordagens diferentes para vender ele de forma contínua? Como você estrutura o seu pitch de vendas? Como é que você estrutura a sua apresentação, a apresentação da sua oferta? Como você faz as pessoas prestarem atenção na sua oferta de uma forma mais atenta? Existe para cada um desses elementos, cada uma dessas 5 fases, existem uma maneira diferente de fazer. Existem processos, existem um passo a passo para seguir. E aí a gente ajuda os nossos clientes a fazerem também, a construírem a sua mensagem persuasiva. Então, lembrando, a gente já falou que você precisa... que o primeiro acelerador é a diferenciação, que você precisa ter um produto, um serviço, uma oferta que se diferencie. Depois você precisa de uma mensagem persuasiva para apresentar esse diferencial. Depois, então partindo já para o nosso acelerador 3, você precisa construir audiência. Construir uma audiência que realmente seja qualificada para que você possa fazer mais ofertas e aumentar a sua receita e aumentar o seu lucro. E a construção de audiência, basicamente, ela é como você atrai uma lista de potenciais clientes ou pessoas realmente interessadas naquilo que você, na sua mensagem, naquilo que você tem a dizer. Então, você pode fazer isso, geralmente isso é um processo que é automático ou semi-automático, ou seja, você precisa ter um sistema contínuo de atração de novas pessoas para ouvir a sua oferta, para receber a sua mensagem. Então ele pode ser automático, ou seja, você pode configurar, criar um sistema, estipular ele, estruturar ele, para que todos os dias novas pessoas possam entrar na sua lista de clientes ou de leads e você possa alcançar elas. Basicamente existem 3 processos de vendas que você pode utilizar, 3 processos que você pode executar para construir essa audiência. A venda direta, a geração de leads qualificado ou a construção de presença multicanal. A venda direta é basicamente você atrair novos clientes em si, através de uma oferta. Você já oferece um produto pago para as pessoas, para que elas possam comprar de você logo de imediato. Por exemplo, eu tenho um livro digital chamado Audiência Invisível. Ele é um produto que, se eu fizer anúncio direto para ele, ele gera vendas diretas. Ele é um produto barato, mas ele é um produto que... o meu principal objetivo é fazer com que as pessoas comprem
e elas se tornem compradoras. Depois eu posso fazer ofertas de produtos de alto valor, como mentorias, consultorias, serviços premium. E esse é um processo de construção de audiência de clientes em si, porque a gente já faz uma oferta direta e você pode fazer esse tipo de oferta. Dependendo do seu tipo de negócio, você vai utilizar algum desses processos de venda. Você pode utilizar a venda direta, mas nem todo negócio ele é feito com venda direta. Mas se esse for o seu caso, se você precisa atrair pessoas interessadas para ter um relacionamento, desenvolver essas pessoas, engajar, educar essas pessoas e fazer a sua oferta de uma forma contínua, talvez você precise da geração de leads qualificados, de um processo onde você oferece para essas pessoas alguma coisa de valor para elas, alguma informação de valor que elas, em troca disso, te entreguem o contato como o e-mail, o WhatsApp, o nome, para que você possa continuar essa conversa, entender o contexto em que elas vivem, o contexto da necessidade delas e como a sua oferta pode ajudá-las. Então, esse é um outro modelo de construção de audiência. Você pode construir uma lista de e-mail com pessoas interessadas ou uma lista de pessoas no WhatsApp para você continuar, por exemplo, conversando com elas. Por exemplo, você pode oferecer um e-book gratuito, um checklist, uma proposta, uma orientação, alguma coisa que seja informativo para eles, uma aula como essa que você está assistindo e que de alguma forma eduque eles e dê a eles aquilo que eles precisam, informação. Que da mesma forma ajudem a eles a ter entendimento de como o seu produto, o seu serviço, como resolver aquele problema específico. Isso você oferece para as pessoas em troca do contato delas. O terceiro tipo de construção de audiência é o que eu chamo de construção de presença multicanal, que não necessariamente você precisa cria uma lista de pessoas específicas, mas você se torna presente em várias mídias. Por exemplo, você se torna presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Você cria um ecossistema de informação onde você nutre essas pessoas, ou mesmo a sua lista de e-mails. Você se comunica com essas pessoas em vários locais. Ela sempre vai estar recebendo as suas mensagens, a sua comunicação, seja através de anúncios, seja através de posts, vídeos e por aí vai. Então, dependendo do seu tipo de negócio e do tamanho do seu processo de vendas, do tempo que leva o seu processo de vendas, talvez a construção de presença em multicanal seja um ponto favorável para você. E quando você faz isso, você segue um desses caminhos, você vai estar sempre fazendo ofertas também para eles. Educando e oferecendo. Educando e oferecendo. E isso te dá a possibilidade de ter resultados mais rápido. Porque quando você constrói uma audiência para você, você constrói um ativo mais poderoso que você pode ter na sua empresa. Um ativo de pessoas que estão interessadas naquilo que você diz. Lembre-se, você tem um diferencial. Isso é uma progressão, é uma estratégia baseada em progressão. Você tem um diferencial, você cria uma mensagem persuasiva. Com a sua mensagem você atrai essas pessoas. Aí você precisa ter um sistema de construção de audiência, que é um desses três que eu apresentei para você, certo? Basicamente, as etapas desse processo que a gente trabalha com os nossos clientes é construção de oferta, o que você vai oferecer para essas pessoas. Copy, como é que você apresenta a tua mensagem de uma forma mais eficaz. Mecanismo de persuasão, que funil você vai utilizar para converter essas pessoas? Vai ser uma conversa no WhatsApp? Vai ser uma página de vendas? Vai ser um PDF? Vai ser uma ligação? Como funciona o seu processo de vendas? É o que eu chamo de mecanismo de conversão. Follow-up, depois como você vai se comunicar com essas pessoas? Como você vai educar mais elas? Como é que você vai engajar com elas? Como é que você vai apresentar a sua oferta para elas? E anúncios. Então, o que você vai falar no seu anúncio, que tipo de imagem você vai usar, ou vídeo você vai utilizar no seu anúncio, qual o script, qual o modelo, tudo isso são etapas de construção de audiência que você precisa trabalhar na hora de construir essa audiência, certo? E esse é o acelerador número 3. Quando você constrói uma audiência, você está apto a passar para o acelerador número 4, que é onde você vai fechar tudo, você vai criar todo um processo
para geração de lucro, é quando você prepara a sua empresa para ter lucro. E ele é baseado na rotina de vendas. Ele é baseado na consistência e na constância de ações de vendas que vão te gerar mais receita e mais vendas. É a criação de um movimento, a ter uma rotina, que significa criar movimento sempre para sua audiência. É fazer as pessoas se tornarem empolgadas com aquilo que você tá oferecendo, com o novo assunto que você vai abordar, com a nova a solução que você vai apresentar. E você faz isso com campanhas de vendas online. Você utiliza esse método para gerar essa movimentação. São ações de vendas manuais, semanais ou quinzenais, dependendo da sua rotina, dependendo do quanto você precisa se engajar para vender. Você pode fazer uma por semana ou uma a cada 15 dias, de preferência. E é criar essa rotina, é monetizar a sua audiência. Nem sempre no acelerador 3, que é a construção de audiência, nem sempre você vai conseguir monetizar no primeiro momento, porque talvez você só trabalhe com produtos de alto valor e você não consiga monetizar imediatamente. Mas em seguida que você faz follow-up, você educa mais a sua audiência, você consegue monetizar ela. E aqui o objetivo, o foco disso aqui é gerar lucro, é gerar mais, é o que vai ficar mais no seu bolso, depois de toda a sua despesa com marketing e vendas. Basicamente, a fase de uma rotina de vendas é criar esse movimento baseado em segmentação, ou seja, você faz as pessoas levantarem a mão dizendo: eu tenho interesse nisso, nesse assunto, nisso que você vai apresentar. Engajamento, como é que você interage com as pessoas para que elas possam ouvir a sua mensagem, o seu discurso de vendas. E escassez, como você consegue fazer as pessoas agirem rápido. E basicamente essas são as fases da rotina de vendas. É você criar esse movimento baseado nesses três pilares: segmentação, engajamento e escassez. E esse processo ele pode ser repetido sempre que você quiser. É o que eu chamo de marketing simplificado, porque você não vai inventar coisas novas para fazer. Você vai ter uma rotina específica, processos específicos para criar a sua oferta, para criar a sua copy de vendas, para criar a sua campanha, para criar a sua apresentação, para criar os seus anúncios, os seus e-mails, tudo. Você tem um processo com começo, com meio e com fim, para você trabalhar todas essas etapas e gerar lucro para a sua empresa. E aqui é que você pode utilizar também, fazer a oferta do seu mix de produto. Talvez você tenha um produto de entrada, mas depois disso você tenha mais uns 5, 10 produtos que você pode oferecer para essa mesma lista. Isso vale para você que vende serviço, para você que vende produto físico, produto digital, para você que tem e-commerce. Todas essas estratégias, todo esse material, todos esses 4 aceleradores funcionam para você, porque ele é focado no processo de vendas mais simples. Você atrai as pessoas, você faz ofertas para essas pessoas e repete isso com a sua rotina. E você, tendo um mix de produto, um portfólio de produtos, você pode, na semana 1, fazer uma campanha baseado no produto 1. Na semana 2, apresentar um segundo produto. Na semana 3, o próximo produto. E assim por diante. E você pode monetizar a mesma audiência. Vamos supor que a pessoa, na semana 1, comprou o seu produto número 1. E na semana 12, ela compra o seu produto número 2. E você não vai precisar gastar mais para conseguir esse cliente, porque ele já comprou de você. Você já investiu nisso. Você já pagou por isso. E por isso que o acelerador 4, que é a rotina de vendas, é tão fundamental para quem quer crescer a sua empresa com lucro. Porque ela te dá a possibilidade de avançar, de ter uma otimização dos resultados naquilo que você tem construído. Isso aqui é uma construção. E quando você foca nisso, você consegue ter todos esses resultados, as suas metas alcançadas, com mais segurança, previsibilidade e alcançando realmente os resultados que você gostaria de alcançar. Por isso que eu chamo de acelerador de vendas online. Porque quando você trabalha esses 4 aceleradores, você consegue ter sim resultados mais rápido. Porque você sai do barulho. Lembra-se que os 2 primeiros aceleradores, eles são focados em te diferenciar, em te destacar da concorrência. E isso já faz total diferença
para quem quer ter resultados mais rápido. Então, só revisando. Acelerador número 1, diferenciação. Você precisa ter diferenciais na sua empresa. Acelerador número 2, mensagem persuasiva. Você precisa ter uma mensagem que atraia, que engaje e que converta o seu cliente ideal em comprador. Construção de audiência. Você precisa construir uma audiência para você de clientes e leads para que você possa vender quantas vezes quiser. E o acelerador número 4 é a rotina de vendas, de você fazer isso de uma forma consistente. Aí os seus gráficos se tornam exponenciais. Você vai saber exatamente o que fazer. Porque, falando mais um pouco aqui da rotina de vendas, do quarto acelerador, quando você entende que uma campanha, vamos supor, na semana 2, a campanha não funcionou. Você pode encaixar uma segunda campanha. Você pode encaixar uma terceira campanha. Você pode fazer ações de backup que podem te auxiliar a alcançar a meta daquela semana, daquele mês, daquela quinzena. E aí, isso depende do seu processo, de toda a sua organização, como negócio, como empresa em si. Mas esses aceleradores vão fazer a grande diferença para você. E eu quero aproveitar, já que eu te apresentei tudo isso, te apresentar uma oportunidade de ter a minha ajuda para implementar esses 4 aceleradores na sua empresa. De ter a minha orientação para para a gente trabalhar cada um desses aceleradores na sua empresa. Observar tudo aquilo que você tem feito, te dar feedback e apresentar para você o melhor caminho para que você tenha resultados mais rápido. E aproveitando isso, então eu quero te fazer uma proposta. Se você entende que realmente você quer esses aceleradores na sua empresa, você quer a minha ajuda para executar isso na sua empresa, eu quero então te apresentar a minha proposta, que é o meu programa Acelerador de Vendas Online. Sem querer inventar muito, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vai implementar esses aceleradores de venda online na sua empresa. E como funciona? A gente vai trabalhar esses 4 pilares, esses 4 aceleradores no seu negócio. Dependendo de como a sua empresa está hoje, a gente vai olhar aonde você pode ter resultados mais rápido. Porque não necessariamente você vai começar com o diferencial, com o acelerador número 1, a diferenciação. Talvez você já consiga implementar uma rotina de vendas, porque você já tem uma audiência, você já tem ali uma base de pessoas para quem se comunicar. Você pode fazer novas ofertas, ações de geração de caixa rápido. Então, dependendo do momento que você vai estar, a gente vai começar com um dos 4 aceleradores. Mas nosso foco nas reuniões é trabalhar todos eles. E dentro desse programa, é um programa de 3 meses, onde você vai ter o meu acompanhamento de perto. A gente vai se reunir a cada 15 dias online, numa call, e a gente vai avaliar aquilo que você, as suas dificuldades, os seus desafios, e vai te direcionar, te dar um mapa para que você possa consiga implementar isso de forma personalizada na sua empresa. E durante todo esse processo, durante esses 3 meses que você vai estar com a gente trabalhando, participando do acelerador de vendas online, você vai ter coisas para fazer, para implementar, e você vai ter o nosso feedback individual. Ou seja, vamos supor que você tá desenvolvendo o seu sistema de construção de audiência. A gente vai te orientar em que oferta fazer, como elaborar os seus anúncios, como apresentar a sua mensagem de uma forma mais eficaz, e a gente vai te dar esse feedback de uma forma que você se sinta confortável a dar um próximo passo, para que você tenha certeza do que fazer, do que testar, de como falar. E esse feedback talvez vai ser o grande diferencial, porque se muitas pessoas não sabem o que fazer, eu estou te apresentando aqui o que eu fazer, e eu vou te dar a minha ajuda te dar um feedback sobre aquilo que você está fazendo. Porque você diz assim, legal, eu sei o que são os 4 aceleradores, eu vou implementar aqui. Mas se você não souber o que está fazendo, talvez você acabe tendo resultados ruins também. Acabe não saindo do lugar. E o objetivo dos feedbacks é exatamente isso. Ter esse acompanhamento na implementação também. É você ter um direcionamento sobre como colocar alguma coisa em prática. Como colocar esses aceleradores em prática no seu momento atual. Com o que você tem. Como aproveitar as melhores oportunidades na sua empresa para ter os melhores resultados. Então você vai ter
essas reuniões a cada 15 dias, esse feedback individual, esse acompanhamento de implementação. Você vai ter o suporte da minha equipe, você vai ter uma biblioteca de execução que é modelos, são templates, modelos, planos de execução para que você possa executar de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você quer construir uma página criar uma campanha de anúncios no Instagram, então você vai ter lá um manual, um guia para você, passo a passo, que vai te orientar. Olha, clica aqui, faz isso aqui, leva para cá, e isso vai te ajudar a executar com mais facilidade. Preciso criar uma página de vendas, o que precisa ter na sua página de vendas? Preciso criar uma página de capturas, o que precisa ter na página de capturas? Preciso escrever uma sequência de e-mails, que sequência de e-mails usar? Então você vai ter uma biblioteca mesmo de execução, uma biblioteca de planos de execução que vai te ajudar a implementar com mais velocidade e com mais simplicidade. E então, se tudo isso é bom para você, parece interessante, ter aí o meu acompanhamento durante 3 meses, se reunir comigo a cada 15 dias, receber esse feedback, ser acompanhado, ter esses 4 aceleradores implementados na sua empresa, o investimento que você vai precisar fazer para ter tudo isso é um investimento de R$ 4.990. E você pode parcelar isso de até 12 vezes no cartão de crédito, o que equivale a R$ 16,63 por dia. Ou seja, se você realmente quer crescer a sua empresa, se você já está trabalhando, se você consegue investir R$ 16,63 na sua empresa por dia, o acelerador de vendas online pode te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero me comprometer contigo e a te ajudar a ter os resultados que realmente você deseja. E pensando, para que você esteja numa situação diferente. Porque, imagine só, hoje você talvez não esteja alcançando algum resultado, mas não o resultado que você gostaria. E se você não tomar nenhuma atitude, você vai continuar não alcançando os resultados que você gostaria, o resultado de crescimento, mais cliente, mais receita, mais lucro. Mas se você der um próximo passo e investir na sua empresa, colocar em ação esses aceleradores, que são as vitórias mais rápidas que você pode ter, e ter esse acompanhamento de perto, com certeza você vai, daqui dos próximos meses, ver um crescimento na sua empresa. Por isso que eu fiz questão de colocar o tema dessa aula como acelerador de vendas online, como acelerar os seus resultados em vendas, número 1, e crescer a sua empresa nos próximos meses. Eu não estou te prometendo que daqui a um mês sua empresa já vai ter mudado. Não, porque vamos ser pé no chão e realista. Construir um negócio é difícil. Ter resultados é difícil, mas com os elementos certos, com os processos certos, com a orientação certa, você pode conseguir isso no médio e longo prazo. Então, o meu objetivo é te ajudar a implementar esses 4 aceleradores para que você já comece ganhando, para que você já comece vencendo os seus principais desafios, tá bom? Então, se te parece certo, te parece interessante, se você quer participar, dá o próximo passo para participar do acelerador de vendas online comigo. Eu quero te convidar então para clicar num link ou num botão que está próximo desse vídeo. É um link que vai te levar para o WhatsApp. E eu quero que você me mande uma mensagem, ou eu ou a minha equipe vai receber esse WhatsApp e vai te responder, porque quer entender a sua situação. Responda assim: olha, eu tenho interesse em saber mais sobre o acelerador de vendas online e eu queria saber se ele pode me ajudar. Então você vai contar um pouco sobre a sua empresa e eu vou te dizer, ou minha equipe vai te dizer se ele faz sentido para você ou não, se ele pode te ajudar ou não. Se você entendeu que ele faz sentido para você, se a gente entrar num acordo que vai te ajudar, aí você pode fazer um investimento, pagamento, e a gente começa imediatamente, tá bom? Então, mande uma mensagem para a nossa equipe para ver se esse programa é para você, se ele pode te ajudar, porque eu quero me comprometer contigo e te ajudar a acelerar os teus resultados nos próximos meses, beleza? Eu agradeço a tua atenção por ter chegado comigo até aqui e eu te vejo no acelerador de vendas online. Um abraço.